Responderemos até 17 horas e 30 minutos, o que for possível, sobre os conteúdos hoje tratados. A Juliana nos auxiliará na apresentação das questões, a quem passamos a palavra. Obrigada, Cris. Então, aqui, Sandra, uma primeira pergunta seria: poderia esclarecer e exemplificar como fazer a avaliação da etapa de encerramento? Na verdade, é uma dúvida ainda de encontro anterior, mas seria um esclarecimento e exemplo da avaliação da reunião mediúnica. É uma fase muito importante da reunião e ela vai muito do sentir do próprio diretor. Ele conhece a equipe e ele saberá exatamente como conduzi-la da melhor maneira. Então, talvez o que esteja faltando é a gente entender o que é que precisa ser avaliado. Acho que está muito pautado nisso. Mas primeiro lembrar assim, é natural avaliar. Eu só posso melhorar se eu avaliar. E, segundo, isso, se é natural, tem que ser feito com naturalidade. Tá? Então, isso precisa ficar muito claro. No nosso material, nós temos 4 pontos ali, que é uma linha dorsal. Diz ali, analisar o conteúdo das comunicações. Por que isso? Porque avaliar a reunião mediúnica é fundamentalmente fazer 2 coisas. Primeira, a qualidade das comunicações. Ou, se preferirmos, das passividades. Como é que foi isso? Bom, como é que eu avalio se houve equilíbrio no médium? Eu vou observar se a comunicação ela teve um ritmo ou se ela foi truncada. Porque às vezes ela não tem ritmo, gera-se um hiato. O médium está falando, aí fica um silêncio, aí depois ele recomeça. Ou ela teve ritmo, mas ela não foi clara. Não deu para entender exatamente qual era o sentir do espírito. O que ele queria, afinal de contas. Ou se ela teve fluidez. Então, analisar as comunicações é ver se nós temos ritmo, se nós temos clareza, se nós temos fluidez. E além da comunicação, o que avalia? Avalia a qualidade da terapia. Ou seja, foi eficiente aquela fala, aquela orientação, a maneira como foi feito o diálogo, ele foi eficiente? Ele quis aditar, nós vamos conversar isso agora em dezembro, ele quis aditar a fala, a palavra, que é a principal metodologia de trabalho do dialogador, é a palavra. A principal terapia é a palavra. Mas ele aditou, ele entendeu que tinha que aditar uma prece. Também incluía a prece. De fato, era o momento. Ele entendeu que devia considerar a possibilidade do passe. Foi necessário, efetivamente? Então, o que se avalia no final? Comunicações, qualidade das passividades, se vão melhorando, porque pode, em um determinado momento, o grupo está iniciando, nós temos uma determinada qualidade, elas não têm muito ritmo, elas não têm muita fluidez, elas não têm muito... Mas passado 10 anos do exercício daquele grupo, então eu vou analisar a qualidade da comunicação e vou analisar a eficiência da terapia. Aí diz, esclarecer pontos obscuros. O grupo não está entendendo. Então, vamos esclarecer. Diz ainda, expressar as emoções experimentadas. Os participantes podem dizer do seu sentir naquele momento. Ninguém melhor para dizer de como é que foi uma comunicação do que o próprio médium.
E diz ainda analisar as dificuldades de cada um. Qual foi a dificuldade que eu tive? Perguntar, alguém teve alguma dificuldade no dia de hoje? Por exemplo, porque não precisa ser assim, ó, cada um dizer. Não há necessidade. Se o diretor entende que é melhor perguntar no conjunto, ele pergunta no conjunto. Alguém teve uma dificuldade? Tem 5 médicos. Algum dos médicos teve alguma dificuldade hoje? Algum dos colaboradores teve alguma dificuldade para a prece, para a concentração mental? O dialogador entende que o diálogo foi eficiente? Pergunta no geral e deixa as pessoas irem se manifestando. Então, vai adotando a maneira de ser, porque cada diretor vai ter a sua maneira de atuar nesse momento. Atue de forma natural, procurando efetivamente avaliar o contexto geral da reunião e as dificuldades dos participantes. Obrigada, Sandra. Nós tínhamos anotado aqui em torno de 7 perguntas, talvez nós não consigamos atender a todas hoje, mas ao longo dos encontros vamos trabalhando. Dessas 7, na verdade, tinha um aglutinado de 3 que talvez já tenham sido resolvidas. Então, são assim, ó, um dirigente pode dirigir 2 ou mais reuniões? E aquele que dá passe em uma casa e reunião em outra? Se poderia? E aquele que entra em 2 reuniões em casas diferentes? Essa me parece que já estava atendida, mas o dirigente dirigir 2 ou mais reuniões e dar passe num centro espírita e participar de reunião mediúnica em outra. A restrição, propriamente, no que pese, na medida do possível, a gente dedicar-se a uma instituição, acho que tem faltado um pouco de cuidado de nossa parte, nós como membros institucionais, que às vezes no afã de auxiliar, a intenção da pessoa é belíssima. Ela quer fazer o bem, ela quer contribuir, mas ela às vezes não se dá conta que, quem sabe, se ela concentrasse numa única casa, ela serviria efetivamente, porque essa casa perderia suas demandas. Toda casa tem demandas. Então, a gente às vezes quer servir a várias casas e acaba não servindo a nenhuma, porque não contemplou as necessidades efetivas das instituições. Eu proporia uma reflexão um pouquinho nessa linha de pensamento. Mas eu tenho o desenvolvimento, a atividade mediúnica concentrada em uma casa. Mas sou passista em mais de uma. Vai repercutir negativamente, eu vou ter que ver as minhas condições pessoais. Porque se eu sou passista numa reunião mediúnica, eu já sou passista em 2 atividades. Eu tenho condições para tal. Né? Então, eu proporia também uma reflexão nesse sentido. Como está sendo o meu desgaste? Mas uma vez que eu defina que está tudo bem, a repercussão pode ser positiva. O mesmo não se dará com a atividade mediúnica ostensiva propriamente dita. Essa deve restringir-se a um único centro. Então, a restrição que foi feita na nossa fala hoje foi especificamente ao médium ostensivo. Tá? Mas eu proporia aos demais colaboradores a reflexão que já fiz. Primeiro, do desgaste fluídico. Segundo, do quanto seria oportuno eu concentrar numa instituição. Porque vamos imaginar que eu dê passe na instituição que eu trabalho, mas eu tenho outro dia para dar passe e eu vou para outra. Por que não dá mais um dia na sua? Né? Talvez fosse melhor por aí. Mas, enfim, é uma opinião e uma proposta de reflexão. Quanto ao dialogador e ao dirigente, guardadas as proporções, eu diria que faça a mesma reflexão do médium. Com relação a ele, não há a mesma restrição do médium, evidentemente. Ele não tem o mesmo desgaste do médium, mas ele tem algum. Então, que ele se autoavalie. Se
ele apresenta também condições de, no mesmo centro, coordenar mais de uma reunião, em sendo no mesmo centro que seja. Mas ele começa a se observar. Principalmente o dialogador, ele tem desgaste. Ele doa de si. Não é ele que vai dar o passe, mas ele está doando de si. Então, que ele se observe se ele realmente tem condições para isso. Se ele tiver, não vejo um inconveniente maior. Obrigada, Sandra. A próxima, então, é uma pessoa que durante a maior parte de sua vida participou de reunião mediúnica na sustentação e que está com diagnóstico de início de Alzheimer. Pode continuar atuando na sustentação ou deve ser afastada da reunião mediúnica? Como o dirigente deve atuar neste caso? O Alzheimer é uma doença complexa, né? Ela vai progredindo com o passar do tempo. Então, será interessante o afastamento desenvolvido junto com o trabalhador, aos poucos, mas aí fazendo uma desvinculação, não pela doação fluídica, em absoluto, porque ele pode ter condições de fazer a doação fluídica, mas pela dificuldade de acompanhamento nos estudos, nas outras questões da instituição que vão dificultando que ele cumpra aqueles requisitos. Mas é fazendo conforme a doença vai progredindo, né? Se ela não tem outros comprometimentos, se ele não está tomando medicação neuropsiquiátrica impeditiva da participação, aí vai ter que observar, é aquele requisito lá anterior. Se ele não está tomando uma medicação restritiva da participação, ele pode ir fazendo uma desvinculação aos poucos, conforme a doença for progredindo. A próxima, então, Sandra, em visita de determinados expoentes da doutrina, na reunião mediúnica espírita de determinado centro, eu vou ler conforme estava. Efetue um alerta a um ou mais componentes da equipe. Levar em consideração, aceitar o alerta, a atuação a tomada. Me parece que houve alguma orientação de uma visita de um expoente e foi feita uma orientação específica, não sei se entendemos bem aqui a pergunta, mas se você tiver alguma consideração, alguma contribuição no sentido das orientações que são dadas pelos expoentes, né, como seriam entendidas aí pelo participante, imagino que seria isso. É complexa a matéria, porque toda vez que a gente opina a partir daquilo que a gente conhece, das referências que a gente tem, e serão sempre opiniões pessoais, e devem ser vistas nessa perspectiva. Mesmo aquelas opiniões que eu estou dando aqui, são opiniões que estão partindo de uma pessoa, sou eu, e devem ser tomadas por todos que estão me ouvindo, com o respeito, evidentemente, mas guardada a devida proporção. O que é orientador, efetivamente, é o Livro dos Médiuns e as obras doutrinárias sérias. Era o que eu poderia referir, assim, o entendimento ficou um pouco comprometido. Mas ainda, estava agora pensando, junto com a resposta, eu estava pensando ainda na questão anterior, e até onde eu conheço essa doença, ela é pouco conhecida ainda, mas até onde eu conheço, ela exige o uso de medicação controlada, né? Então, aí já entraria no ponto restritivo. Para quaisquer doenças, no caso, que exijam esse uso de medicações semelhantes, né? E o afastamento que se imporia aí nesses casos deve ser feito com muito cuidado, com uma conversa particular muito atenciosa e muito fraterna. A pessoa naturalmente já saberia da problemática, então, em torno disso que deve ser encaminhado o diálogo. Aí a integração dela em alguma outra atividade do centro
em que ela possa ainda ter de alguma utilidade enquanto for possível. Aí temos aqui, Sandra, em um grupo de estudo do Livro dos Médiuns, um participante com a mediunidade aflorada quer dar passividade. O dirigente não permite a comunicação. E o médium passa mal durante aquela noite na sequência. Como proceder nesse caso? Vejam que até mesmo nós que dirigimos grupos de estudo, vamos ter que conhecer alguma coisa sobre estratégias de ação. Então, eu acho que essa circunstância deve servir para todos os que estamos aqui nesse sentido. A gente pensa, às vezes, que coordenar estudo seja uma coisa assim muito tranquila, muito fácil. Vou lá coordenar o grupo de estudo. Enquanto não houver uma passividade, é muito fácil. Mas no dia que houver uma passividade, a gente vai ver que não é tão fácil assim, não. Fez muito bem o diretor em não consentindo a passividade. Espero que tenha tomado essa negativa da forma adequada, né? Porque não é só não permitir, vai ter que dar algum encaminhamento para essa situação. Ele terá que ter algum conhecimento de como lidar com esse médium ostensivo. Esse médium, esse companheiro de estudos deverá ser encaminhado agora à área do atendimento fraterno para as devidas providências, muito provavelmente a fluidoterapia, enfim. O atendimento fraterno saberá encaminhar a situação, isso não pode ficar assim, né, nesse sentido. Mas é natural que ele não tenha se sentido bem à noite, porque ele deu uma passividade que não foi devidamente encaminhada. Então, ele deverá ser encaminhado o mais brevemente possível para a área de atendimento fraterno, a área do AI, para poder ser tomadas as providências cabíveis no caso, inclusive a fluidoterapia. Então, logo ele se reequilibre, ele pode, claro, voltar ao estudo. Então, Sandra, só para também não te desgastarmos demasiadamente, também aqui já deixarmos os participantes de sobreaviso, teremos mais 2 questões e terminaremos, tá? Até às 5h30, se der para fazer as 2. Então, a primeira delas é, você vê problema em os participantes do grupo mediúnico fazerem estudos online? Os participantes do grupo mediúnico fazendo estudos online? Não, a rigor não. Ele pode estudar, além do grupo de estudo que ele vai, se ele quiser estudar uma outra coisa com os demais participantes online, guardadas as proporções do que seja efetivamente um estudo, que isso não contrarie o ritmo da instituição, a linha institucional, ou aquilo que é entendido pela instituição como adequado, que isso não substitua, repito, o grupo de estudos convencional da casa, porque nós não podemos ficar criando metodologias assim sem sentido. Eu vou tomar a pergunta nesse ponto. Eu estou participando do grupo que eu tenho que participar e, enquanto grupo de trabalho, a gente definiu estudar online uma outra situação, uma outra obra. Nesse sentido, eu não vejo problema nenhum, é uma coisa fechada, não tem problema nenhum. Agora, eu estou querendo estudar online, porque os grupos de estudo da casa são grupos presenciais, e eu não quero... Aí é outra situação. Tá? Então, se está tudo adequado, eu estou fazendo tudo que tem que fazer nos requisitos, se quero a mais, eu não vejo problema. Desde que, evidentemente, não haja passividade, porque não tem grupo mediúnico à distância, né? Não vamos começar a criar bobagem, mas se for tudo assim direitinho, eu não vejo problema. Agora, se é para criar alguma distorção institucional, aí já é outra consideração. A última, então, Sandra, durante a passividade em que o espírito está sendo atendido pelo dialogador, o médium que está cedendo passividade pode dialogar com o espírito mentalmente? Não sei se seria um que está esperando a vez dele, ou não temos essa informação aqui. Aqui no Sul, a gente costuma dizer, cada macaco no seu galho. Faça a sua atividade, que já está de muito bom tom. Já ser médium já é suficientemente difícil, não vá ser médium e dialogar com o espírito. Porque dialogar mentalmente é dialogar. Deixa essa tarefa para o dialogador.
Então, o que o médium ostensivo faz? É médium ostensivo. Ele dá passividade. O que é a palavra... Por isso que eu gosto dessa expressão passividade, porque ela diz bem o que ele tem que fazer. Ele dá uma comunicação. O dialogador dialoga. Porque senão, além de ele começar a complicar o ato da passividade, ele não vai mais ser fluida, ela vai ficar truncada, ela não vai ter a clareza necessária, ele estará prejudicando o comunicante, porque não vai fruir o que precisa fruir. Porque esse é o choque anímico, é quando deságua no médium a dor do comunicante. Então, tem que ser na integralidade possível para aquele espaço. Se eu começo a intercortar isso com a minha conversa com o comunicante, eu já não estou deixando ele falar. Fica que nem aquelas pessoas que a gente tem amigos que é assim, a gente pede para conversar com um amigo. Ah, converso sim. Só que o sujeito não deixa a gente falar. Porque ele já vai dando orientação antes de eu falar. Então, não funciona dessa forma. Então, deixe o espírito se comunicar, porque ele precisa desse ato. Melhor, o bem efetivamente que o médium ostensivo faz é dar a passividade. Porque mas eu não estou fazendo nada, eu só estou dando a passividade. Está fazendo sim. De si, no momento que eu dou a passividade, de mim está saindo fluido. Eu não preciso usar a palavra e nem o pensamento. Eu estou me doando fluidicamente para aquele ato. E o comunicante vai receber fluidicamente o que ele precisa. De mim, médium ostensivo. Aí vem o papel do dialogador. Aí vai chegar a vez dele de falar, e conforme ele fala, ele envolve fluidicamente o espírito também. E essas são as terapias significativas da reunião. Então, não se preocupe com essa... mas isso ajudaria... Não, nada justifica. E se não vai falar com o comunicante, não vai falar com os outros que não estão se comunicando. Então, eu estou percebendo... Eu uma vez conversava com o médium, ele me dizia, eu percebi que depois tinha um outro que era assim. Mas espera. E aí o outro vem e assume a passividade. Não vamos ficar atropelando as coisas. Pode ficar muito tranquilo que vai dar tempo, e o que não puder ser tempo, o dialogador vai dizer agora, suspendam o transe, retornem à posição normal, à situação normal, o dialogador vai orientar. E tudo vai se desenvolver muito bem. Cada um fazendo a sua tarefa, o melhor que puder, mas a sua tarefa. Muito obrigada, Sandra, uma vez mais. A área da mediunidade, a gente fica à disposição para receber as perguntas, podem enviar para o e-mail, setormediofep@gmail.com. Observem ali o programa,